Não, eu só queria frisar aqui para mim, para você, para as pessoas que estão nos ouvindo, que nada é por acaso. Eu e você e todos aqueles que estão participando aqui têm um propósito com Deus. Nos é dado, nos é revelado aqui a palavra, tudo que está sendo dito aqui, tudo que está sendo lido, tudo que estamos aprendendo, é um tesouro para nós. E Deus se agrada disso e nos passa essa responsabilidade de passar para os outros aquilo que estamos aprendendo aqui. Não estamos aqui à toa. Esse tempo que estamos prestando a Deus aqui, isso é de grande valia para nós e de grande responsabilidade, porque o mundo aí fora pode até não valorizar, não saber o quanto é importante tudo isso, mas nós sabemos e Deus se agrada disso. E é importante que nós devemos continuar, porque como Deus fala na sua palavra que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Reunidos em Teu nome, para ler a Tua palavra, Senhor, e aprender de Ti. Aquilo que o Senhor tem a nos revelar, Pai. Revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor. E que no amanhã, Senhor, possamos transmitir aos nossos irmãos o conhecimento da palavra, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que dá. Então estamos te pedindo, Senhor. Revela-nos, Senhor, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. E possamos não só compreender, mas vivê-la, praticá-la, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa cada participante, Senhor. Abençoa o Fábio, sua esposa, seus filhos, meus filhos, minhas filhas, minha família e todos os meus vizinhos, parentes e amigos. Lembra, Senhor, de cada um deles, ó Pai. Protege, guarda, livra-os de todo mal. Eu que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhe has de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos, amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás os vestidos e vestirás a Arão da túnica e do manto, do efode e do efode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice e efode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e cingirás com o cinto Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdote por estatuto perpétuo. Sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho,
e degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás como o teu dedo sobre as pombas do altar, sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redeio, e sobre o fígado e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queima-los as sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre a sua parte e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e a porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo polegar das suas mãos direitas, e sobre o dedo polegar dos seus pés direitos. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e os seus vestidos também, seus filhos e os vestidos de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, gordura, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os dois rins, a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos, que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e, movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isso será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos e a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos, depois dele, para serem ungidos nelas e consagradas nela. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da consagração, da congregação, desculpa, para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás
a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro. E o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão das coisas que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até pela manhã, queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado. E o ungirás para consagrá-lo. 7 dias fará expiação pelo altar e o consagrarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que tocar será santo. Ofertas contínuas. Isto é o que oferecerás sobre o altar: dois cordeiros de 1 ano, cada dia. Continuamente, um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da consagração, da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, teu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, teu Deus. Capítulo anteriores aqui, a gente fala sobre o tabernáculo, sobre o altar, a arca, sobre, né, tudo coisas que teriam ali. A gente viu também no capítulo anterior falando sobre a vestimenta, né, sobre as vestes dos sacerdotes, sobre as pedras, sobre o nome das tribos nas pedras, sobre a beleza ali da pedra, né, da condição também que o homem tinha que estar ali para poder, né, entrar na presença de Deus, falando sobre purificação, né, sobre estar preparado, né, para poder entrar na presença de Deus. Esse outro capítulo agora, 29, ele já vem com uma perspectiva um pouco diferente, né? Agora aqui a gente vai falar da consagração, né? Então ele fala aqui de separar acho que um novilho, né? E dois carneiros, né? Sem defeito. E aí fala de alguns outros, né? De pães asmos, de bolo, né? Deixar tudo separado aqui para poder fazer a cerimônia da consagração. Lembrar que aqui, por enquanto, ela não está sendo executada, ela só está sendo revelada a Moisés como deverá ser feito, né? Inclusive, aqui eu estava vendo a execução disso daqui não vai ser nem nesse livro, vai ser bem depois, né? Ele não está aqui nesse capítulo aqui, a execução, não está nesse livro, a execução dessa consagração, né? Ela vai ser feita bem depois. Acho que é em Levítico, parece. Acho que é Levítico capítulo 8.
e que a gente vai conseguir ver realmente a execução da consagração. Por enquanto, isso aqui é só instruções que são dadas a Moisés de como deveria ser feito, né? Tem duas coisas aqui que eu trouxe aqui que eu fiquei curioso para saber, em questão de cingir, né? Cingirás com o cinto de obra esmeralda, né? E a unção, né? Aí eu fiquei curioso, eu fui tentar, né, pesquisar o que que é o cingir, né? E cingir, ele fala que é o ato de você colocar uma faixa, né, em volta da cintura, né? Então, quando você cinge alguém, você está colocando uma faixa em volta daquela cintura. E o que que significa, né, cingir? Preparação, né, disponibilidade, né, e submissão à missão. Então, ela é diferente de ungir, né? A unção, ela já tem um significado diferente. Quando você unge alguém, né, quando alguém é ungido, né, quando a gente unge, quando alguém é ungido, né, é, separar, significa separar, autorizar e capacitar espiritualmente. Então, a unção ela não é uma emoção, né? É uma designação divina, né? Então, ela é dada para reis, para sacerdotes, né? E para profetas, né? Então, acho que ele faz um significado aqui bem interessante, que é ungir, ela é alinhar a vida, né? A mente e as atitudes da pessoa. Então, a pessoa, é a preparação ainda, né? E ungir já é receber direção e capacitação de Deus, né? Então, fingir é dizer, eis-me aqui. E ungir é Deus dizer, vai, né? Então, é, aqui, né, mostra que ele será tingido, né, com um cinto de obra de esmeralda, né, de estola sacerdotal aqui, né? Fala que vai colocar a mistra na cabeça também, né, que é a coroa sagrada, que inclusive a gente leu ontem lá que está escrito santidade ao Senhor, né? Depois ele fala aqui, ó, tomarás o óleo da unção, né, e lhe derramarás sobre a cabeça, né? Assim ungirás, né? Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, né, as vestimentas, o cingirá também, né? E depois, né, atarás as tiaras, né? E faz tudo isso daí. Aí aqui é o significado de ungir, né? Que ungir, a gente fala do óleo, né? Que o óleo tem uma relação com o Espírito Santo, né? E aqui eu até me trouxe aqui, ó, que o óleo ele penetra, né? E o Espírito transforma, né? O óleo ele perfuma e o Espírito testemunha. O óleo ele ilumina, né? Quando você queima ele e o Espírito guia, né? O óleo cura, né? O Espírito ele restaura, né? As diferenças entre cingir e ungir, né? O cingir é um ato externo, né? E o ungir é um ato espiritual, né? O cingir prepara para agir e o ungir capacita para agir, né? O cingir ele ajusta a postura, né? E o ungir concede autoridade, né? O cingir é o relacionado à obediência, né? E o ungir é relacionado ao chamado. Bonito, né? Interessante a gente ter essa separação, essa visão, né? Aqui também, ó, mostra aqui que o novilho, né? O novilho, a gente tem o novilho, a gente tem mais dois carneiros, né? E aqui se fala que o novilho primeiro é para sacrifício para o pecado. Eles imolam o novilho, né? Eles pegam o sangue aqui, é, separa, né, a gordura do novilho, separa também as entranhas, tudo, e coloca para queimar sobre o altar, né? Mas a carne do ovilho, a pele e os excrementos queimados fora do arraial. Olha, fora do átrio, né? Então, fora do tabernáculo, lá fora, né? Ele pega algumas coisas aqui para queimar lá fora. Isso aqui é sacrifício pelo pecado. Então, primeiro, tá fazendo a limpeza, né, espiritual ali, né, de Arão e dos seus filhos, né? Depois vem o holocausto, né? Então depois eles vão pegar o outro carneiro, desculpa, né? O outro carneiro e vão, né, sacrificá-lo também. Então eles vão imolar, né? Vai tomar o sangue, jogar sobre o altar, né? Partirá o carneiro em seus pedaços, né?
as entranhas, né, as peças ali, né, cabeças, né, sobre a cabeça. Peraí. É, isso. Assim queimarás todo o carneiro, né? Sobre o altar é holocausto para o Senhor. Isso aqui é tudo para o Senhor, né? Então, o primeiro novilho é para os pecados, né? De Arão e dos filhos. O segundo, o carneiro, aí sim é para o holocausto para o Senhor, né? E aí o outro carneiro, que é o terceiro, né? Que ele se referencia aqui como o outro, né? E aqui no 19, depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão né, as mãos sobre a cabeça dele, né, imolará, né, o carneiro, e tomarás o seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, né, sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, também coloca sobre o polegar direito e sobre o pé direito, né? Isso tem um significado também, né? Que a orelha direita significa que ele vai ouvir primeiramente a Deus, né? E o polegar direito também é que ele vai agir para Deus, e o polegar do pé direito, que é o dedão do pé direito, né? Ele vai caminhar para Deus, né? Então, já não é mais sobre a vontade do sacerdote, agora é a vontade de Deus, né? Aqui teve um momento de preparação, né? Um momento de limpeza espiritual, né? De realinhamento espiritual, onde ele foi cingido e foi considerado pronto, né? Ali realinhou as atitudes, realinhou, né? Adquiriu discernimento, né, espiritual, no qual ele agora foi ungido, né, foi aceito por Deus ali, né, e Deus o capacitou, né, Deus o deu autoridade para eles, né, e, e aqui a representação da ponta do sangue na orelha direita, que vai escutar a Deus, né, o dedão da mão direita que vai agir para Deus, e do pé direito que vai caminhar para Deus, né. Tomarás então, né, do sangue sobre o altar e do óleo da unção, né, o aspergirás sobre Arão e suas vestes e sobre os seus filhos, né? E aí é engraçado que ele fala, né? Vai fazer isso sobre eles e também vai fazer isso sobre as roupas deles, né? Vai aspergir a roupa deles também, né? Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, né? A gordura sobre as entranhas, aí pega o rim, pega todas as outras coisas aqui, né? É, porque é carneiro da consagração e também um pão, né? Isso aqui ó, vai ser tudo separado, né? E que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nas dos seus filhos, movendo-as de um lado para o outro. As oferecerás como oferta movida perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar, né? É holocausto para o Senhor, ter agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Porém, esse já, o terceiro novilho, que é o outro, né? Que ele fala o terceiro carneiro, desculpa. O outro, desculpa, são três animais, né? Então, é um novilho e dois carneiros. Então, o segundo carneiro aqui, ó, eles vão fazer essa consagração ao Senhor, só que aqui já nesse terceiro ele também vai ter uma parte que vai ser para eles. Então eles vão dividir, né? Uma parte fica para o Senhor e a outra parte fica para os sacerdotes ali. Então eu falo aqui no 26, ó, que tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Adão, e movendo de um lado para o outro, né, oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isso será a sua porção. Então, isso será a porção dos sacerdotes ali, né? Consagrará o peito de oferta movida e a coxa, tá vendo que é movida, a qual tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isso terá a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção sacerdote, né, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos e sua oferta ao Senhor. Quer comentar alguma coisa, Samara? Me surgiu Agora, eu percebo aqui que o sacerdote aqui não tem folga, não tem sossego, não, viu? Ele trabalha e trabalha muito. E, e nós sabemos aqui, amados, que nós vamos ficar sabendo depois, que existe sacrifício para todos os erros, né?
erros de príncipe, erros de qualquer pessoa, sacrifício por pecados ocultos, sacrifício pelos pecados de ignorância, sacrifício pelo sacrilégio, sacrifício pelos pecados voluntários. Então, você vê que o sacerdote, ele vai ter muito trabalho. E é por partes também, que eu percebi aqui, tem parte do carneiro que não é queimado ali, tem que levar lá para fora, queimar em outro lugar, junto com as cinzas, entendeu? São, são holocaustos feitos com detalhes. E, e Deus, ele dá todos os detalhes aqui, como é que deve ser feito. E Arão, e tem mais, Arão não vai ficar com nada, né? Arão, ele não fica com nada, nada fica com Arão. Deus declara para ele que a parte de Arão é Deus, Deus é com ele, né? E é interessante isso, né? A gente percebe que aqueles que servem a Deus mesmo, aqui da terra mesmo não vai ter nada. Terá Deus por si. Deus é por si. Então a pessoa tem que se dedicar inteiramente a Deus e a sacrificar, né? Isso é interessante também, porque muitas pessoas aqui na Terra que servem a Deus, eles são ressarcidos, né? Financeiramente falando. Então eles já receberam o galardão deles. Eu estava lendo aqui, e me levou aqui em Levítico, capítulo 4, do versículo 11 ao 12, e depois o 21, que fala que mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial em um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. Depois vai ao 21, que diz: depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, e a expiação do pecado da congregação. O que eu falei está lá em Números, versículo 19, que fala, capítulo 19, versículo 18, versículo 20, que diz que também o Senhor a Arão da sua terra, possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Arão tinha que fazer tudo isso, e mais do que isso, não teria direito a nada, pois Deus era com ele. A parte dele era Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que sentença. Meus amados. Então, às vezes, a gente lamenta as coisas, a gente quer as coisas, a gente anseia pelas coisas visíveis, mas aqui nos mostra que devemos ser sensatos e esperar com paciência no Senhor. Bom, Fábio, eu acho que você falou tudo que tinha que ser dito aí, que você pesquisou aí.
Deixa eu concluir aqui, Samar. Tem mais uma parte aqui. Deixa eu. Pode ser? Pode, claro, sem dúvida. Amém. O senhor falou bem aqui, ó, naquela outra parte que é, Arão, os filhos, eles não terão bens materiais, né? Eles não terão posses, né? Eles viverão na dependência do Senhor. Então essa Sim, parte aqui no qual é separada a parte desse novilho aqui e eles se alimentam desse carneiro aqui, eles se alimentam, né? É a parte que eles vão ter ali junto com o Senhor, né? Na comunhão com o Senhor ali, né? E aqui depois ele me falando é, sobre esse animal, né? Essa oferta contínua, que todos os dias um animal ali seria sacrificado, né? Pela manhã e um outro à tarde, né? E é disso aqui que, né? Que desse carneiro aqui, né, desse sacrifício aqui, né? Justamente para manter o relacionamento com Deus ali constantemente. E aí, assim, tem dois tipos que a gente lembrar, né? A gente tem aquele sacrifício que é aquela que acontece uma vez por ano, que é lá, né? Que só o sumo sacerdote depois vai lá e coloca isso no propiciatório, né? E, e esse daqui que é diferente. Esse daqui é para manter o relacionamento com Deus. Então, eu estava até vendo aqui, né? Que a função dele é, é manter a presença contínua de Deus, né? Santificar o altar e estabelecer a comunhão diária, né? Não é focado em pecados, ele não está ali para expiar os pecados, né? É Deus falando, eu habito com vocês todos os dias, tá? Já aquele outro lá e é daqui também onde Arão, né, e os filhos ali se alimentam, né? Desse também, né? Desse animal aqui todo dia, né? Pela manhã e à noite e à tarde. Agora aqui já o outro, né? Aí sim, aquele já que acontece uma vez por ano e é para expiação do pecado, né? Aquele sim é feito lá no Santo dos Santos, né? E somente o sumo sacerdote pode entrar, né? Aquele é destinado para a expiação do pecado, e ela acontece uma vez por ano, e ela não é explicada aqui acho que em Êxodo ainda, mais para frente ainda, que a gente vai ver isso daí. Mas lembrando que só está sendo explicado ainda, não está sendo executado, né? Amém, Samar. então aqui também a minha Bíblia me leva aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 11, que fala, e assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que lá atrás, bem lá atrás, né, o sacerdote ele tinha que estar sacrificando os animais, e tinha todo aquele ritual, né, de sangue, separando as partes dos animais e queimando em determinados lugares, pelos pecados. Mas Jesus Cristo veio e deu a sua vida por amor de nós, pagou o preço por todos esses sacrifícios. E aqui em Hebreus capítulo 10 fala sobre isso, né? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Desses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui, veio no princípio do livro
está escrito de mim, para fazer o Deus a tua vontade. Como acima de sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho para fazer o Deus a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual a vontade de termos sido santificados pela ablação no corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, amados, a gente vê que lá no passado, né, antes de Jesus, as coisas eram pagos preços, né, sacrifícios, holocaustos pelo pecado, por todos os tipos de pecados, que mais tarde nós vamos estar lendo aqui, nós vamos estar escrevendo, né? Pecado da ignorância, pecado oculto, pecado da vergonha. São muitos tipos de pecados que teriam que ser feitos, sacrifícios, né? E o sacerdote tinha aquele trabalho, né, ali, e Deus recebia para que houvesse a purificação e a santificação. Amém, amados? Se quiser, Fábio, lê o 30. Glória a Deus. E o que me faz refletir muito sobre tudo isso aqui, Silmar, é que nós somos chamados, né, a ser sacerdotes, né? Nós somos chamados a estarmos aqui na presença do Senhor, né? E levarmos, né, o Evangelho, levarmos, né, aos quatro cantos, né? Foi isso que Jesus nos pediu, né? Que a gente possa, que todas as pessoas possam ter acesso, né, ao Evangelho, conhecer, né, de Jesus, né? Saber mais de Jesus, né? E a gente sabe que existem, como aqui mesmo falou, né, nesse capítulo, inúmeros níveis espirituais, né? Tem Moisés que está ali, né, coladinho, né, com Deus, né? Tem os outros Sim, 70 sacerdotes que estão um pouquinho mais atrás, né? Tem José, que foi até junto com Moisés lá, né? Tem outros que, né, que foram sendo delegados, né? E a gente vê aí, né, Cristo, né, vindo, né, e nos reconectando com Deus e trazendo, né, a verdade, né? Trazendo a revelação através da palavra de Deus também e nos transformando, né? Cada vez mais nos transformando, nos preparando, né? E nos cingindo, né? A gente estava falando sobre cingir e ungir, né? É onde nós somos cingidos, que é a preparação, né? Adquirir o conhecimento, né? A sabedoria que é dada por Deus, né? E aí, quando a gente fala de sabedoria, a gente já está falando de ungir, né? Porque a unção é quando Deus vira e fala, agora vai, né? Então, é quando Deus olha a preparação e vai capacitando, né? Cada um de nós, né? Para podermos agir, né? De acordo com a vontade de Deus, né? Muito forte, né? Capítulo realmente muito forte e ele é muito claro aqui, né? É, capítulo específico, né? Para Moisés e os filhos de Moisés, né? Onde eles são escolhidos ali para serem, né? O primeiro sumo sacerdote, né? E os filhos ali como sacerdotes. E toda a preparação para isso, né? Desde a questão dos pecados, né? Quando serão cobertos ali, depois todo o processo que vem em seguida, né? A gente tem pouco tempo, seu Mário, de repente podia ler o devocional hoje. não, tudo bem. Não, só queria só frisar aqui para mim, para você, para as pessoas que estão nos ouvindo, que nada é por acaso. Eu e você e todos aqueles que estão participando aqui tem um propósito com Deus. Nos é dado, nos é revelado aqui a palavra,
tudo que está sendo dito aqui, tudo que está sendo lido, tudo que estamos aprendendo, é um tesouro para nós. E Deus se agrada disso e nos passa essa responsabilidade de passar para os outros aquilo que estamos aprendendo aqui. Não estamos aqui à toa. Esse tempo que estamos prestando a Deus aqui, isso é de grande valia para nós e de grande responsabilidade, porque o mundo aí fora pode até não valorizar, não saber o quanto é importante tudo isso, mas nós sabemos e Deus se agrada disso. E é importante que nós devemos continuar, porque como Deus fala na sua palavra que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E nós temos que continuar. O devocional de hoje é dia 28, quarta-feira, hoje é dia Mas da célula eu lá. confesso uma Hoje coisa nós pro vamos senhor. participar. Pode falar, Samara, desculpa. Hoje é dia da célula lá e o pastor Lauro parece que vai estar conosco hoje. Ele chegou do Maranhão, parou lá na Bahia por alguns dias e vai vir aqui para casa hoje. Deve estar chegando por aí. Ele vai participar do devocional hoje à noite conosco e já me avisou que vai para o Maranhão. Vai ficar um ano lá no Maranhão. Esse ano vai ficar no Maranhão. E também está a caminho aí o missionário, o africano lá, o Mongole, mandou um aviso para mim que, acho que é, agora em fevereiro, ele deve estar chegando por aqui depois do dia 10. Vai ficar uns dias aqui também. Sejam bem-vindos. Vai participar do devocional. Glória a Deus. Você ia Amém. falar? Pode falar, Flávio. Fábio. Ah, eu ia comentar só aquilo que o senhor falou ali da responsabilidade, né? Porque, assim, quando a gente começa a ler a palavra, né? E principalmente esses capítulos aqui, realmente ele é muito temor, sabe? Muito medo, assim, porque a gente começa a ler, a gente começa a aprender coisas e serem coisas reveladas né? No qual trazem um certo medo e receio, né? De como absorver e como isso interfere na nossa vida, né? E no nosso agir, né? É, eu tentei ler esse capítulo quando a gente estava lendo Mateus, né? Lá nos outros livros, eu estava lendo. E quando chegou nesses capítulos aqui que a gente está começando a passar agora, eu não consegui avançar. Eu parei, falei, nossa, eu fiquei com medo de continuar lendo e como isso poderia, sabe? Porque realmente primeiro ponto é a gente se tornar uma pessoa insuportável, né? Uma pessoa onde a gente não consegue conviver mais no meio dos outros, né? E aí a gente achar que começar até a virar uma pessoa até legalista, né? Então, esse é o primeiro temor, né, que a gente tem que ter muito cuidado, porque Jesus veio justamente, né, para acabar com esse legalismo, né? Para falar, olha, não é sobre lei, é sobre amor, misericórdia. Então, o tempo todo a gente está lendo isso com esses olhos, né? Com os olhos em Jesus, né? Não com os olhos na lei, né? Mas com os olhos em Jesus, né? Na misericórdia de Deus, né? É, e então tem esse primeiro ponto, né? De se tornar uma pessoa insuportável, ou seja, você já não consegue mais conviver com o mundo, né? Não consegue mais conviver com as pessoas, né? As pessoas não suportam mais a gente. Então a gente tem que caminhar com muito cuidado em relação a isso, né? E um outro ponto também é o temor, né? Porque, sim, é o que o senhor falou, né? Muita responsabilidade, né? A gente vai adquirindo conforme a gente vai conhecendo cada vez mais, né? Sobre Deus, né? Vai lendo mais a palavra, né? Então, isso vai trazendo muita responsabilidade sobre nós também. Então, a gente tem que pedir muito discernimento, muita orientação, sabe? E caminhar muito em humildade ali, né? Pela misericórdia de Deus,
para que a gente possa agradá-lo, né? Agradá-lo, né? E diante do temor, né? Do respeito, né? A gente possa seguir, né, na leitura e aprendendo e caminhando, né? Mas realmente é desafiador, não é fácil, não. Bom dia. Bom dia, querida. Nossa, eu só queria falar mesmo, é igual você e seu Mário falando. É um mundo, é um mundo totalmente diferente quando você começa a ler a Bíblia. E não só sozinha, é, às vezes, igual você falou, quando você chegou aí, você teve medo, quando você estava lendo só, né? E parou. Mas quando você tem mais alguém e a visão da gente expande, porque você pode ver a visão de outro e aí você conclui aquilo ali melhor, porque você pode ter mais visão junto com você. E é uma visão que não é tão diferente da sua. É uma visão que está ligada no mesmo, digamos, na mesma raiz. Não, não No mesmo seria essa. espírito. Não seria raiz, isso mesmo. Muito obrigado, seu Mário. Então, complementa, te dá mais alegria, te dá mais satisfação, te dá mais vontade de querer ir mais para frente, aprender mais. Só que não, nunca devemos esquecer que tudo tem um preço e, e não esquece que toda vez, né? Eu lembro isso, que do mais que você sabe, mais te será cobrado. Mas não importa que será cobrado, importa que você está aprendendo algo que você quer, que você anseia. É igual quando você decide fazer uma, uma, uma escolha, uma major, que você fala, como que fala? Oh, Uma graduação. você faz sua escolha, né? Vai estudar para aquilo ali. E tem o preço também. A gente fica só falando que estudar a Bíblia tem um preço, te será cobrado. Não, tudo na vida é assim. Se você vai estudar, tem um preço. Você não vai poder sair mais tanto. Você tem que estudar. Você vai ter que. É a mesma coisa. Você tem que ter o tempo para aquilo, para você estudar. É o mesmo, igual quando você decide fazer sua graduação, você vai ter que estudar para aquele assunto, para aquela parte que você decidiu, para você alcançar o que você quer. O mesmo é a Bíblia, só que esse aqui te dá vida, esse aqui te traz diferença na sua vida, de verdade. Também estudar faz diferença na vida da gente, graduar, alcançar um objetivo, mas ler a Bíblia, aprender da Bíblia, te traz vida, te traz vida. Você sente outra pessoa, você se torna outra pessoa, você se torna mais parecido com Deus. Eu estava refletindo de manhã, né, sobre isso, porque esse capítulo que a gente está lendo é muito forte, né? E uma das coisas, assim, que me chama muito a atenção é a gente poder caminhar cada vez mais liberto dos nossos pecados, sabe? Cada vez mais libertos, né, daquilo que o inimigo nos aprisionava, né? Ou tenta nos aprisionar o tempo todo, né? Então, caminhar com Deus com o Espírito Santo, com Jesus, é o tempo todo ele nos protegendo, né? Nos guiando, né? Ó, por aí não, ó, por ali, aquele caminho ali não, né? Ó, segue aqui, ó, vem comigo, né? E quando a gente caminha com ele, né? A gente a gente se sente seguro, né? A gente sabe que a gente está protegido, né? A gente sabe
que nós teremos desafios e tudo mais, mas a gente sabe que é o caminho, né? Bom, perfeito, né? Agradável, né? Como a palavra fala, né? É, o desafio é grande, a responsabilidade é grande, né? E tudo mais, e que Deus tenha misericórdia diante dos nossos erros, né? Diante dos nossos pecados, das nossas falhas, né? E que a gente possa, né? Agradá-lo, né? Conforme a vontade dele. Mas a gente sabe que esse é o caminho gostoso de caminhar, né? Esse é o caminho é, que é bom mesmo, né? É bom pra gente, né? Só do fato de nós estarmos longe dos nossos pecados, né? Que é do vinho velho, né? E sabermos que a gente caminha instruído, né? Não melhor que ninguém, mas instruído, guiado por ele, né? Isso é gostoso demais mesmo. E, e eu acho que o reflexo disso tudo é quanto mais vai mergulhando, é transbordar, né? Transbordar, compartilhar, né? Compartilhar com outras pessoas, compartilhar o que a gente aprende, né? Porque acaba transformando a nossa mente, transformando a nossa alma, né? E o que a gente guarda no nosso coração sai da boca, né? E que Deus continue transformando nossos corações, né? Conforme a vontade dele, para que a gente possa, derramar no coração de outras pessoas também o que ele tem, né, derramado no nosso coração, né? Não que nós sejamos bons, né? Porque bom só tem um, né? Mas que a gente continue sendo usado e transformado, né? A cada dia. É isso aí, Fábio. Você falou tudo. E eu tenho um devocional aqui que não é o de hoje, né? Não é o atual, mas eu estava lendo ele aqui. Ele falou exatamente o que você disse aí. O Senhor deseja que nossa vida espiritual seja rica, próspera, voltada para Ele, para os demais. Ele deu sua própria vida para nos enriquecer com Ele mesmo e enviou o Espírito Santo para estar conosco em nós. Ele deseja que possamos dizer verdadeiramente: meu cálice transborda. É aquilo que você disse, nós estamos aqui, né? E Ele quer que nós transbordamos. E eu estava lendo aqui o comecinho aqui, que diz assim, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí ele fala de uma vida abundante a respeito. Enquanto ele regava o jardim, ele lotou um besouro em cima de uma flor de hibisco branco, né? Essa era uma grande flor, cuja base tem toques de vermelho e no centro se levanta um grande pistilho recoberto de um pólen de uma brancura resplandecente. Olha só, a pessoa aqui estava notando a beleza de uma flor, os seus itens, os seus componentes, e, e ele notou que o besouro sentou bem ali no meio da flor e chegou e se dirigiu ao coração da flor para extrair seu néctar. Pouco a pouco ele se cobriu do pólen, né? Porque a flor ela solta um pozinho, né? Aqueles pólen para outras flores e ali formam, né? O macho e a fêmea que dá vida às plantas. São detalhes que, né, não vê ao olho nu, mas é isso que acontece. Então diz assim, ó, primeiro as patas, depois os laterais, a cabeça e todo o corpo. Depois de ter dado 2 voltas ao redor do pistilho, foi embora completamente branco, devido ao pólen. E ao ver-o partir, ser maravilhado. Que riqueza existe na natureza, desde as plantas até os animais. Tudo transborda de variedade e vitalidade. O mesmo deveria suceder com a vida espiritual dos crentes.
que pode ser rica, variada e sem monotonia. Quando esteve na prisão, o apóstolo Paulo pôde dizer: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Fala em Filipenses 4,18. De onde procedia esse sentimento de abundância? Ele tinha certeza de que Jesus, o Filho de Deus, o amava, desfrutava da sua preciosa presença com o Senhor Jesus. Paulo era rico em sua alma, de modo que podia escrever aos crentes o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. É a voz de Cristo, né? Então sabe, é aquilo que eu disse para você. Esse tempo aqui é precioso para mim e para você, para nós. Não é por acaso que estamos aqui. Lá fora pode ser que as pessoas não valorizem, mas Deus se faz presente na minha e na sua vida. Não é por acaso, não. Agora, eu quero ler para você e para vocês hoje o devocional de hoje. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e Eva, sua mulher, da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Quando tínhamos feito algo de errado, quando muitas vezes tentávamos nos manter fora da vista da nossa mãe, dos nossos pais, mas nossos pais esperavam calmamente, até que saíssemos do nosso esconderijo. Então não havia nada a fazer, a não ser confessar e pedir desculpa pelos nossos erros. Finalmente ela nos abraçava e nos perdoava, porque o que a mãe e o pai querem é mais perdoar o filho, procurar compreendê-lo e ensinar o caminho. Muitas pessoas agem da mesma maneira, tola. Elas tentam se esconder do Deus onisciente. Alguns se escondem de trás da sua religião, outros de trás das suas desculpas, outros ainda o fazem de trás das suas supostas boas obras. Muitos simplesmente negam a existência de Deus. No entanto, Deus está lá, esperando que saiamos do nosso esconderijo. E Deus não apenas espera, Ele também nos chama. Assim como naquela ocasião no Jardim do Éden, Ele chama a todos por meio do Evangelho. As boas novas de Jesus Cristo e do perdão dos pecados. Se confessarmos nossos pecados a Ele, Deus nos aceita. Assim como o pai na parábola acolheu o filho pródigo com um abraço, Deus nos abraça e nos perdoa, porque Ele já morreu pelos nossos pecados. Pela lei de Cristo, o pecador é declarado livre de toda a culpa e goza a paz com Deus. Uma grande alegria é a paz de Deus. Então, enche seu coração. Não há mais necessidade de se esconder. A gente vive esconder. As pessoas que não conhecem a Deus, que não têm Jesus, elas vivem de momentos de alegria passageiros e estresse constante. Não tem aquele prazer, não tem aquele momento como nós temos assim, porque às vezes a gente faz qualquer coisa errada e vai adiante de Deus e fala com o Espírito Santo e Ele nos perdoa, nos abraça novamente, a gente continua firme, de pé. Mas o povo aí fora que não conhece a Jesus cai em depressão, às vezes tenta até o suicídio,
tenta tirar a própria vida porque não querem mais viver, porque não encontram uma saída. Porque a saída é Jesus, né? Então, amados, nós devemos dar graças a Deus que nós conhecemos o Deus vivo. Nós conhecemos o Deus vivo. Ah, mas eu não tenho a liberdade que o mundo tem. Não. A palavra de Deus fala que tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém, né? Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, a partir do momento que você conhece a Deus, você sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. O que você pode fazer e o que você não deve fazer. E isso é importante para nós. Amém? Amém. Glória a Deus, Samara. Eu queria. O senhor leu esse texto aqui, Samara? Eu tenho a cópia dele. Isso aí tá dia 28 aí no seu? Porque aqui é desse ano ou do ano passado, isso aí, que o senhor leu? Esse aqui que eu li por último é Do, desse ano. Você não do tem ainda aí. esconderijo? É, então, ele veio, ele tá no dia 20, ele tá no dia de ontem, esse texto aí. Ele tá no dia 27 do ano passado. Mas eu vi aqui que o senhor vai transformando. O senhor tem um dom aí, senhor Mário, bonito, que o senhor vai lendo, você vai contando uma história, fica bonito, viu? Eu gosto de ver o senhor lendo. O senhor vai mudando, parece Sai que as do palavras mudam. esconderijo. Isso, é isso mesmo. Ele saindo com esconderijo é do ano passado e do dia anterior. Mas amém. Vamos orar? Vamos lá que já passou o horário já. Pô, Fábio, isso que você mencionou aí também já prestei atenção. Seu Mário, quando ele lê, ele conta uma história. Também gosto. Até É quando ele bonito, lê né? a Bíblia, ele lê diferente. Você já viu? Isso, eu gosto de ver ele lendo também. É, também. É, As palavras vão se modificando nos olhos dele e ele vai trazendo um texto Ele tem que ser diferenciado. o leitor, o narrador oficial. É, tem que gravar a meu Bíblia, Deus. né? Não, o jeito que ele lê, quando ele lê, nós lemos, você pode prestar atenção, quando a gente É, lê a parte, é diferente quando ele lê. Ele parece é, que já leu aquilo ali, tá só te contando. é isso mesmo. É, é, Deus do céu. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não é nada disso, não. Mas é o próprio Deus, né? É o Espírito Santo. É Ele Amém. que comanda todas as coisas. Senhor Deus, Pai Ora aí, amado, muito Lucas. obrigado, Senhor, Oh, por esse dia, por essa manhã abençoada, esse devocional, Pai, que é uma bênção nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela vida desses irmãos que estão aqui conosco, Pai, que o Senhor colocou no meu caminho, que nos uniu, que a gente está aqui junto, nem todos os dias podemos estar juntos, mas sempre que dá a gente está aqui unido, aprendendo da Sua palavra, Pai. Assim como a Sua palavra nos diz, né, que o bom irmão é como um ferro, né, que o ferro afia o ferro, né, um afia o outro aqui, a gente vai aprendendo um com o outro todos os dias, Pai. E o que a gente pede, Senhor, é que todos os dias, Pai, o Senhor renove, Pai, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos dê fome, né? Que nos deixe famintos, Senhor, para que a gente continue buscando, Pai, mais de Ti, aprendendo mais de Ti, Senhor, que a gente consiga todos os dias colocar, Senhor, em prática o que a gente aprende, Pai. Que o Senhor, Senhor, que o Senhor cuide, Pai, da gente, da nossa família, da nossa saúde, Senhor. E nos encha, Pai, de sabedoria, Pai, porque sabemos que a sabedoria é o Senhor, Pai, para que a gente possa viver uma vida, Pai, é, no mesmo caminho, no mesmo propósito, na mesma direção que o Senhor quer para nós, Senhor. É isso que eu te peço nessa manhã, Pai. Te agradeço, abençoa, Pai, esse dia que a gente vai iniciar hoje. E obrigado, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai. Peço amém. também Glória a pela Deus. saúde da dona Marinês, Senhor. Senhor, olhe por ela, Pai, cuide dela, proteja ela, Senhor. Traga discernimento, proteção espiritual, Pai. Reforça ela, Pai. Emocional, Senhor. Física, Pai. Material, Senhor. Revista ela, Senhor. Guarda ela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.